noite a todos. Boa noite. Sempre com alegria que a gente se encontra aqui, né? Nessa casa que tanto nos acolhe, tanto nos auxilia, né? Com o seu amparo, com o seu esclarecimento que Jesus vem trazer para a gente. Em plena saúde, agradecer, né? Que pudemos chegar aqui sem dor, então é um privilégio. Então vamos lá, hoje vamos tentar falar aqui da missão do homem inteligente na Terra, né? Um título importante, mas vamos lá tentar falar alguma coisa sobre isso. Fotografia bonita que o João pôs de Jesus, né? Muito bonita a foto, né? Muito expressiva, né? Ele é a força das nossas vidas. Então vamos lá. Não vos ensoberbeis do que sabeis, né? Porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Então, por mais inteligente que a pessoa seja, a gente nunca se pôr numa altura, né? Então a gente sempre procurar menos, mais humildade, né? E não se achar que, porque primeiro que a gente está na segunda categoria de mundos ainda, né? Saímos dos mundos primitivos e estamos em provas e expiações. Tem muita coisa ainda pela frente para evoluir. Mas é bom, já que estamos falando da inteligência, né? A gente pôr as coisas na ordem correta. E daí está lá no livro dos Espíritos, né? A primeira pergunta do livro dos Espíritos. O que é Deus, né? E não quem é Deus. O que é Deus? Para a gente já não achar que a Terra é o centro do universo, né? E a espiritualidade nos fala inteligência suprema. Então a maior inteligência é do nosso Pai, que tudo criou, é dele, é de Deus, né? Causa primeira de todas as coisas, então é ele que faz tudo. Então nós somos as criaturas, filhas dele. Então, e daí na pergunta 10 do livro dos Espíritos, pergunta se a gente tem condição de conhecer Deus mais a fundo, né? Eles falam que não, que ainda falta um sentido para a gente, que a gente é muito materializado, né? Estamos muito ainda ligados na matéria. Mas Jesus fala que os puros de coração verão a Deus. Então, e Jesus é um espírito puro. Então, ele tem intimidade com o Pai. Então, ele é a pessoa, né? Por isso que ele afirma, eu e o Pai somos um, eu conheço a vontade do Pai a meu respeito, meu Pai trabalha, eu trabalho, porque ele já é um espírito puro de coração, então ele tem essa intimidade com Deus. E lá na pergunta 625 do livro dos Espíritos, pergunta que qual foi dado ao homem, né, para ser modelo e guia da humanidade. Quem foi dado? A resposta é Jesus. Então, ele é o modelo e guia, então automaticamente ele é a verdadeira inteligência como criatura, depois de Deus, que já esteve entre nós. Então, não é só uma questão de religiosidade, mas uma questão de inteligência, a gente procurar saber o que ele falou para a gente, se aprofundar nas coisas que ele nos disse, porque ele é a inteligência depois de Deus aqui na Terra. Então é uma coisa que a gente precisa procurar, questão de inteligência da nossa parte.
se aprofundar nas coisas que ele disse para a gente. Daí a gente começa a pôr as coisas na ordem certa da inteligência. Primeiro Deus, segundo Jesus, né? Se Deus em seus desígnios vos fez nascer no meio onde pudesses desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilizeis para o bem de todos. O que o Pai quer? Que a gente se auxilie. É isso que um pai mais quer, ver os seus filhos se auxiliando, né? Então é essa a função da inteligência, para que a gente se auxilie. E que Jesus trabalha para atingir esses objetivos, né? A natureza do instrumento não está a indicar a utilização que deve prestar-se, né? Então, a utilização da inteligência mostra que é para isso que a função da inteligência, para a gente usar para o bem de todos. E daí, esse capítulo, né, Missão do Homem Inteligente na Terra, está no capítulo 7º, que é os pobres de espíritos, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, que é um capítulo muito importante, que vem depois do capítulo 6, que são 4 mensagens do Espírito de verdade. Então ele é muito importante. Então são coisas muito importantes que Jesus veio falar para a gente, como a gente utilizar a nossa inteligência, né? Então é muito importante esse capítulo. Até quando você começa a estudar, você começa a perceber a importância que ele tem, porque nunca tinha dado a importância devida para ele. Mas quando você começa a se aprofundar no estudo ali, que você precisa vir aqui na frente, daí você vê como ele é importante, que são situações fundamentais para a nossa verdadeira felicidade, né? Recomendações de Jesus. Então a incredulidade zombou dessa máxima, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas. Os homens de ciência, né? Então o que é o pobre de espírito? O que é isso, né? Então o pessoal da ciência, eles acreditam muito mais na matéria. Eles visualizam as coisas da matéria. E as coisas da espiritualidade, eles não se aprofundam, não acreditam muito, não dão bola. Mas o que Jesus fala? Que nem só de pão vive o homem, né? Então é importante a parte espiritual, que a gente precisa se aprofundar. A parte material é importante, mas eles têm dificuldade em dar valor para essa área da espiritualidade. E se eles acreditam em Deus, eles deixam de um atributo muito importante, reconhecer um atributo muito importante de Deus, é que Deus provê tudo. Então tudo que a gente tem na terra foi provido por Deus, né? Deus que proveu. Então é difícil. E essa ideia materialista, como ela só vê a parte material, como a Ana Raquel falou aqui a semana passada sobre o suicídio, ela é um incentivo ao suicídio, porque ela só vê a parte material e não acredita na parte espiritual. Agora, se a pessoa está numa situação difícil aqui e não vê que do outro lado não tem nada, morreu, acabou, é melhor ela dar fim na vida dela, é mais lógico. Mas o Espiritismo não, o Espiritismo mostra como continua a vida do outro lado. Então, o Espiritismo é um incentivo para que a pessoa não cometa esse erro, que é um dos erros mais graves que uma pessoa pode
acontecer na vida de uma pessoa, ela tirar a própria vida. Então veja a responsabilidade, né? Entretanto, digam o que disserem, forçoso lhe será entrar como os outros nesse mundo invisível de que zombam. É lá que os olhos se lhes abrirão e eles reconhecerão o erro que caíram. Como todos mundo, né? Qual a única certeza que tem? É que vai para o mundo espiritual. Cedo ou tarde chega a hora de todo mundo. E aquele que não se preparou, não visualizou, né? Como que ele vai chegar? Completamente despreparado. E Deus, que é justo, né? Não pode receber os seus filhos daquele que se visualizaram e trabalharam para o seu bem-estar do outro lado, receber da mesma maneira do que aqueles que só visualizaram os bens terrenos. Então é isso que a gente precisa, é uma questão de inteligência, a gente tá, e de oportunidade que o Espiritismo mostra para a gente, para que a gente esteja mais aberto para a realidade, para o futuro da gente, visualizando o futuro, que é o futuro, é uma vida só. Uma hora estamos aqui encarnados, outra hora estamos do outro lado. Se o Pai pôs na vida de todo mundo isso, é que é uma coisa natural e necessária. Porque senão a gente fica achando como os materialistas, que a verdadeira vida é aqui. E não é. Ela é temporária, ela é necessária para a nossa evolução. Mas não é o objetivo final. E a gente tem que estar visualizando o nosso futuro, para a gente estar se preparando de acordo. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, que Jesus significar que ninguém é concedido a entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito, que o ignorante, possuidor dessas qualidades, será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Então aí está o problema do orgulho, né? Então a gente precisa estar sempre menos, procurando a humildade. É isso que Jesus vem alertar para a gente, para que a gente chegue do outro lado bem, na verdadeira vida, né? Com a simplicidade de coração e humildade de espírito. E que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Então você vê como é que o orgulho atrapalha a gente na nossa evolução. E quem não tem o problema desse orgulho? Então a gente começa a se conscientizar dos problemas internos da gente, que a gente tem e precisa trabalhar eles, para que a gente, para o nosso futuro, para que a gente chegue melhor do outro lado, da nossa verdadeira vida. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. Então não tem jeito, em todas as circunstâncias, Jesus, e a gente precisa escutar ele, que a gente ganha tempo. Põe a humildade, e como é difícil ser humilde, desenvolver essa qualidade ainda dentro da gente. É muito difícil e trabalhoso. A gente precisa estar muito atento com as nossas imperfeições, reconhecer e tentar modificá-las. Para isso que a gente está aqui. Então, o orgulho é um dos vícios que afastam a criatura de Deus. Então, é muito importante a gente estar ciente dos nossos problemas. Ele toma uma criança como tipo de simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança.
né? Os seus discípulos perguntaram para ele, quem que é o maior no reino dos céus? E Jesus pegou uma criança como exemplo de simplicidade, de pureza de coração. Quem se fizer como uma criança, as portas do reino do céu estarão abertas, né? Sem nenhuma pretensão de alimentar essa superioridade, essa infalibilidade, que ainda somos crianças espiritualmente, né? E estamos cheios de infalibilidade. A mesma ideia fundamental se nos depara nessa outra máxima. Seja vosso servidor aquele que quiser tornar-se o maior. E nessa outra, aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se elevar será rebaixado. Então, aquele que se humilhar, que foi quando os fariseus, Jesus foi comer na casa dos fariseus, né? E ele viu como é que os fariseus corriam para os primeiros lugares na mesa. E daí Jesus, prestando atenção, fala, quando você for na casa de alguém, alguma festa, algum almoço, procura os últimos lugares, porque o dono pode chegar, se você sentar nos primeiros, né? Pode ter alguém mais especial do que você, e daí vai pedir para você se retirar e você vai passar vergonha, né? Isso que ele quer dizer. Então, para a gente sempre estar menos e não querendo ser os privilegiados da situação, né? Aí a gente vê a humildade. E Jesus veio para servir, né? Não para ser servido. Então, aquele que serve o seu semelhante, esse tem o lugar no reino de Deus. O Espiritismo sanciona pelo exemplo a teoria, mostrando-nos na posição de grandes no mundo dos espíritos, os que eram pequenos na terra. E bem pequenos, muitas vezes, o que na terra eram os maiores e os mais poderosos. Porque os maiores e os mais poderosos apostaram todas as suas fichas aqui, na parte material. E aí, quando eles desencarnam, eles levam o que para o outro lado? Eles levam, conseguem levar? A gente consegue levar alguma coisa? E daí que ele vê aqueles que eram os humildes, os pequenos aqui, estarem muito acima deles. Então, olha só como é que a gente... E muitas vezes os mais poderosos, como foi a aquisição de tudo isso, né? Que sentimento foi? Muitas vezes passando por cima de muita gente, pisando em muita gente, e os pequenos procurando desenvolver, trabalhando com humildade, com serenidade. E chega do outro lado, está lá no Evangelho aquela lição. Rainha eu era, rainha eu fui. E quando eu chego do outro lado, achei que rainha seria, né? Só que ela vê quem estava muito abaixo dela, estar muito acima dela, que era a rainha aqui na Terra. Então essa lição do Evangelho é muito boa para a gente ter essa noção. E está lá no Céu e Inferno, né? É uma obra de Kardec ótima, que mostra as situações das pessoas, como elas estavam aqui, como elas vão para o outro lado, como elas chegam do outro lado. Aqueles que estão bem e aqueles que não estão tão bem assim. Então é preciso a gente ter uma avaliação, o que vale mesmo a pena, o que a gente precisa investir, o que nos faz grande na vida eterna, porque os bens imperecíveis, as nossas virtudes, aonde a gente estiver, a gente vai estar com elas, né? Então é por isso que a gente tem que estar esperto, para ver o que a gente está
tendo como objetivo aqui, na vida que a gente está levando. A enxada que o jardineiro entrega ao seu ajudante não mostra a este último que ele cumpre cavar a terra. Então, qual que é o objetivo de cavar a terra? O que significa cavar a terra, né? Quem é esse jardineiro que cuida desse jardim? Esse jardineiro é Jesus. Ele é o jardineiro que cuida do planeta e que nos mostra o que a gente precisa fazer com as nossas inteligências de uma maneira clara. E daí no livro A Caminho da Luz, né, que foi psicografado em 38, fala claramente que Jesus trabalha desde quando a Terra se desprendeu do Sol, que ele é um espírito puro que trabalha desde quando a Terra desprendeu do Sol. Daí eu ficava pensando, mas como que desprendeu do Sol? O Sol tem a mesma idade que a Terra. Então, quando o Sol estava em formação, veio um pedaço aqui formar a Terra. Então, você vê a providência de Deus, né? E como ele prevê o futuro, há 4,5 bilhões de anos atrás. É brincadeira? Lá Jesus já era um espírito puro, trabalhando para que viesse construir tudo o que a gente usa aqui para desenvolver a nossa inteligência, fazendo o ar que a gente respira, a água que a gente bebe, o alimento que a gente come. E aí, né? E daí a ciência foi descobrir a idade da Terra em 1956, ou seja, 18 anos depois do que o Chico pôs no papel no A Caminho da Luz. E bate a idade lá que o Chico pôs com a idade que a ciência veio comprovar da Terra. Então, quando Kardec fala, se a ciência provar o contrário, fique com a ciência, né? Mas não. O que está lá no livro, você vê a veracidade do livro aí, 18 anos antes. Então mostra há quanto tempo Jesus trabalha para que a gente estivesse aqui e viesse a desenvolver as nossas inteligências. Então daí mostra a responsabilidade nossa, como a gente está utilizando a nossa inteligência. E ele nos fala lá no capítulo 6, para a gente todo dia começar o trabalho nosso para fornecer o pão para nosso corpo material, que não é fácil trabalhar, é cansativo. A gente vê o cansaço aí de quem trabalhou hoje na expressão das pessoas, né? Mas ele fala, eu vos cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Então, suas almas não estão abandonadas. Eu estou cultivando suas almas, né? Ele está ligado na gente. Para quê? Para que a gente venha florescer, né? As flores daí da natureza mostram a beleza de que Jesus é capaz. A coisa mais linda que tem, a simplicidade que é. Mas algum homem consegue fazer uma coisa tão simples, mas tão bela, o seu perfume, coisa que encanta a gente. Daí você vê as coisas tão bonitas que Jesus é capaz de fazer, né? Numa flor. Um beija-flor, a humanidade é capaz de fazer? Não, não é. Faz um celular, faz tanta coisa, mas essas coisas simples não é capaz de fazer. Então tem muita gente aí trabalhando para a humanidade, desenvolvendo, que Jesus está atuando, os professores que auxiliam na inteligência, dando aula, salário baixo, auxiliando. Lá no Sul as professoras vão a cavalo, lá no Amazonas vão de barco.
em centros de pesquisa, com pouca verba, estão aí evoluindo nas vacinas tão necessárias para a gente, né? Trazendo tanto bem-estar na medicina, na engenharia, em todas as áreas. Muita gente trabalhando para que a inteligência auxilie no progresso da humanidade, com Jesus por trás, nem que eles não percebam, não têm essa consciência clara, mas estão sendo instrumentos da vontade de Deus, da vontade de Jesus. E eles estão ali trabalhando de uma maneira humilde e estão ajudando no progresso da humanidade. Então é isso que é bonito da gente ver, como Jesus está atuante, mesmo sem que as pessoas se deem conta. A gente está sendo instrumento dele. Então ele é maravilhoso. Homens, por que queixais das calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças, né? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos espanteis, pois que a taça da iniquidade haja transbordado de todos os lados. Mas ao mesmo tempo você vê tanta gente aí, tanto problema na sociedade, né? Tanta ansiedade, síndrome do pânico, tantos desequilíbrios. Por que isso? Porque não estão com os seus pensamentos voltados às coisas que Jesus nos ensina, que nos traz a segurança, traz o equilíbrio. Então, muitos dos homens, um querendo passar por cima do outro, os valores materiais acima de tudo, não se respeitando, prejudicando pessoas. Daí a lição fala, né? Esses que estão prejudicando as pessoas, estão erguendo a enxada contra o seu patrão, são dignos do salário? Merecem eles receberem o salário? Ou merecem ser expulsos do jardim? E o serão, arrastarão existências miseráveis e humilhantes, até que se curve diante daqueles a quem tudo deve. E o Espiritismo mostra que é a última oportunidade desses espíritos que estão usando mal a sua inteligência, prejudicando os seus semelhantes, que estão erguendo essa enxada contra Deus, os propósitos de Deus que Jesus há tanto tempo trabalha, estão sendo deportados para outros planetas, menos evoluídos. Porque é a lei de Deus, a lei do progresso, e a Terra precisa evoluir. E vão encarnar espíritos mais evoluídos para auxiliar nessa evolução do nosso planeta. Está aí a gente passando com falta de chuva, ventania, e aí tudo. Muito fogo. Quem que é o culpado? Vi a Hebe entrevistando o Chico. A Hebe, quanto tempo já foi? E ela perguntava para o Chico, por que tantas calamidades, enchentes, tantos terremotos, tantas situações difíceis? O Chico respondia, o homem não é o culpado. Deus não é o culpado. Quem é o culpado é o próprio homem, que não está agindo direito. Se Jesus levou todo esse tempo para construir esse planeta, a gente está usando com esse respeito as coisas que ele nos proporciona, como ele viveu, a simplicidade que ele viveu. E aí, a gente está, ou essa lei de consumismo está muito mais forte na sociedade? A gente vai ter que rever o nosso modo de viver e como nós utilizamos as coisas que a Terra nos oferece, para que a gente venha a usá-las de acordo com as verdadeiras finalidades.
que é desenvolver as qualidades do coração. Onde eu gosto muito daquela passagem, daquele diálogo de Jesus com aquele sacerdote Hanã, que é a primeira vez que ele chega em Jerusalém e está sentado às portas do templo, né? E o sacerdote é impressionado com o magnetismo de Jesus, atraído pelo magnetismo de Jesus, vai e pergunta para Jesus: o que fazes na cidade, Galileu? E Jesus responde: eu busco a fundação do reino de Deus. Há 2000 anos atrás, busco a fundação do reino de Deus. E o sacerdote, impressionado com a resposta de Jesus, pergunta: mas o que pensa sobre isso? O reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. Então é no coração dos homens que a gente precisa mexer, nos nossos sentimentos, que ele rega todos os dias no silêncio dos nossos pensamentos, com o seu amor, para que umedeça essa terra ressecada pelo orgulho e egoísmo, e a gente venha produzir flores do amor, flores de sentimentos pelo nosso semelhante, sentimentos de solidariedade, fraternidade, praticando a verdadeira caridade como entendia Jesus, benevolência para com todos, indulgência das imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então veja que a verdadeira caridade é muito mais nos relacionamentos do que nas ações. E se a gente estiver agindo assim dentro das nossas famílias, então fora também conseguiremos. Mas se não agirmos assim dentro das nossas famílias, não conseguiremos agir na nossa sociedade. Então, dentro do nosso lar é que começa a verdadeira prova de como estamos a desenvolver o que Jesus veio a propor há 2000 anos. A fundação do reino de Deus dentro dos nossos corações. E a gente precisa essa terra ressecada transformar numa maleável argila, para que a gente a modele todos os dias, nesse esforço contínuo, transformando os nossos sentimentos. Esse é o verdadeiro objetivo do homem inteligente, se aperceber dessa necessidade fundamental para a sua verdadeira felicidade, porque a gente foi criado para ser feliz, e a gente vai ser feliz, porque o Pai prevê, Ele provê e prevê a nossa felicidade. Mas quanto tempo vai demorar? Então, Deus se limitou, tão grande que Ele se limitou quando Ele deu o livre-arbítrio para os seus filhos. Ele não interfere no livre-arbítrio dos seus filhos. Olha só, a pessoa pode fazer o que ela quiser. Ela é livre para fazer o que ela quiser, mas ela é escrava das consequências do que ela faz. Esse é o meio dela ser feliz. Então a nossa felicidade está na mão da gente. Depende única e exclusivamente da gente, de como a gente usa esse livre-arbítrio. E o Pai nos respeita. E quanto tempo vai demorar? E dependendo das nossas ações, como a gente já viu, aqueles que não estão usando a inteligência para os fins dos objetivos do Pai vão sofrer essas consequências desagradabilíssimas, né? Por quê? Por punição do Pai? Não. Para que os filhos, sofrendo as consequências dos seus atos, eles aprendam com um fim pedagógico, um fim de amor, amoroso. O Pai é bom, mas Ele é justo. Então,
a gente sofre a lei de causa e efeito. O que a gente faz para o nosso semelhante retorna para a gente. Então, feliz aquele que procura fazer o bem para o seu semelhante, aproveitando o tempo aqui da encarnação, que parece que é cumprido, mas não é. Eu sempre falo que está muito mais perto da gente ver o resultado do que a gente imagina, porque daqui a pouco, qual a única certeza que a gente tem, sem nenhum imprevistos pelo caminho, que pode, né, ser. Então a gente tem que estar muito atento, porque parece que o tempo é nosso, mas não é. O tempo é de Deus. Foi concedido para a gente, para que a gente o utilize da melhor maneira possível. Então, inteligente é aquele que se apercebe e procura trabalhar o teu tempo disponível da melhor maneira possível. Porque Jesus resumiu toda a lei, todos os profetas em 2 mandamentos. Deus acima de tudo e fazer para o outro aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito, né? Quando a gente não trata bem um semelhante nosso, nós não estamos amando a Deus. Porque quem criou a outra criatura foi Deus. E quando a gente não respeita o nosso semelhante, não estamos respeitando a Deus. Então é isso que a gente tem que ver, como a gente age com os nossos semelhantes, aproveitando para fazer todo o bem que nos é possível. É uma pergunta do Livro dos Espíritos que nos leva a muita responsabilidade. Não só fazer o bem, mas todo o bem que é possível. Então, vamos aproveitar, né? Diz-nos o Mestre com clareza: eu sou a videira, vós as varas. Como produzir alguma coisa sem a seiva essencial? Quem fornece a seiva essencial? Quem fornece tudo? É Ele, né? Ele fala para a gente construir a casa sobre a rocha, né? Que toda árvore que meu pai não plantou será arrancada. Não tem futuro. O mal não tem futuro. O bem é invencível, mas o mal, cedo ou tarde, não é obra de Deus. E o que não é obra de Deus, por si só mesmo, ela não tem força. Ela pode perdurar por um tempo, mas ela se acaba. Então a gente tem que rever os reais objetivos que a gente está focando e trabalhando. Para estar focado nessa seiva que Ele nos oferece. Principalmente quando estamos em dores, em sofrimentos. Ele nos fala: vinde a mim, vós que sofreis, né? Une-te, pois, ao divino Artífice, em espírito e verdade, porque o problema fundamental de nossa paz é justamente o de saber se vivemos nele tanto quanto ele vive em nós. Então, veja, ele está vivendo o tempo todo em nós, mas e aí? Nós estamos com os seus objetivos como principal objetivo das nossas vidas? Ou a parte material ainda fala muito mais alto e muitas vezes a gente deixa as coisas de Jesus do lado? Daí depende da gente. Quanto mais a gente tiver nas coisas de Jesus, com Ele, mais a gente está em paz, mais a gente está em equilíbrio. Você vê que a Terra está em órbita em volta do Sol. A segurança da Terra é o Sol. A segurança nossa é Jesus. Nosso pensamento principal tem que orbitar em volta dele o tempo todo. Vigia e ora. É isso que ele nos recomenda. Para como estamos agindo. Porque ele fornece o equilíbrio para a gente. E a gente é completamente dependente dele. Porque o nosso equilíbrio é muito frágil. Muito frágil. Só ele tem a força
para a gente se apoiar. A gente precisa reconhecer as nossas deficiências, desequilíbrios, para buscar ele de uma maneira cada vez mais intensa. E esse resultado a gente vai ver mais na hora do desencarne, porque se a gente tiver aproveitado bem o tempo aqui, focado, a gente vai na hora do desencarne, uma hora muito solitária, vamos estar visualizando aqueles que estão nos aguardando, que tanto trabalham pelo nosso bem-estar aqui. A gente vai entrar em sintonia com eles. Então vai ser uma coisa prazerosa, gostosa, porque lá é a verdadeira vida. Viemos de lá e vamos retornar para lá. Mas depende da nossa consciência, como vai estar na hora, como a gente aproveitou o tempo aqui. Então, por isso que é uma questão de lucidez, para que a gente aproveite o tempo da melhor maneira possível. Porque quando a gente está aproveitando o tempo, eles estão do nosso lado, estão nos auxiliando, porque o objetivo é maior. E daí a espiritualidade se aproxima da gente e nos auxilia. E assim vai ser na hora do nosso desencarne. A gente estando com a consciência tranquila. Vamos entrar bem, estar bem com a gente mesmo. Abraçar aqueles que nos aguardam e tanto trabalham para que a gente esteja cumprindo com os nossos deveres aqui, que não é fácil. Não é fácil. Mas a gente tem que estar focado. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer com que a humanidade avance. Então, quanto mais dentro dos objetivos que o Pai nos criou e a gente está trabalhando para isso, a gente vai estar retribuindo tudo aquilo que a gente tem recebido dele. Não podemos ser filhos, uma juventude arrogante. Temos que já chegar na maturidade. Eu, principalmente, me reconheço como eu fui arrogante com relação ao meu pai, como não reconhecia o esforço com que ele fez. Muitos esforços. Só quando a gente é pai, que daí você vê como é duro ser pai e criar os filhos e ter... E a juventude, a humanidade hoje é assim, uma humanidade ainda arrogante, está na juventude dela, ainda não chegou nessa maturidade. E a gente precisa reconhecer todos os benefícios que a gente desfruta todos os dias, para a gente estar agradecendo como? Da melhor maneira possível, trabalhando para o nosso equilíbrio primeiro, para a gente poder estar equilibrado e contribuir para o equilíbrio geral. É a melhor maneira da gente estar agradecendo tudo que a gente vem recebendo, todos esses milênios da nossa existência. Então, que os nossos pensamentos, sentimentos estejam cada vez mais alinhados com a vontade do Pai, o amor de Jesus, que Ele tão bem representa, né? Essa lucidez desse Espírito que conhece a gente profundamente e trabalha pelo nosso sucesso, que a gente esteja buscando Ele cada vez de uma maneira mais intensa, para o bem de nós todos.